Oi, oi! Eu sou a Graciele Leão, eu sou nutricionista, sou doutora em Ciências da Saúde e eu tenho aproximadamente 17 anos de atuação, de vivência em unidades de alimentação e nutrição, de pequeno, médio e grande porte. O tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre a liderança contemporânea. Já ouviram falar? Esse estilo de liderança, ele é considerado um dos grandes desafios para os profissionais de saúde. Em especial, os nutricionistas, né, que são iniciantes nessa área de unidades de alimentação e nutrição. E esse conceito de liderança, ele é muito amplo. O que consiste a definição desse conceito? Existem diversas definições aí na literatura, mas o que eu trago hoje é que o conceito de liderança, de uma forma mais básica, mais simplista, está na habilidade que o líder, o nutricionista, no caso, tem, de motivar e inspirar as pessoas de forma positiva. Olha que interessante. Como é que está a sua capacidade de motivar, inspirar as pessoas de forma positiva? Bom, nos últimos anos, a forma de liderar, ela passou por profundas transformações. E aí a gente tinha o modelo, né, de gestão baseado mais num paradigma mecanicista, em que a UAN, a Unidade de Alimentação e Nutrição, ela funcionava como se fosse uma grande máquina, né? E essa máquina, ela tinha uma engrenagem e os trabalhadores, os colaboradores, eles estavam ali inseridos nessa máquina, né, para fazer essa engrenagem funcionar. Isso é um pouco obsoleto, né? Era como se fosse que essa engrenagem ela funcionava baseada em comandos e controles, né? E o estilo de gestão contemporâneo, o que é contemporâneo, né? É o que é atual. É baseado em paradigmas, eu diria, mais orgânicos. Ou seja, a liderança, gente, ela é cognitiva. Os seres humanos, os colaboradores, né, eles transformam, aprendem e são também protagonistas dos resultados. Então, não é somente a UAN, não é somente o gestor, o proprietário da UAN que é o protagonista. Nesse estilo de gestão, todas as pessoas envolvidas no processo produtivo, elas são consideradas protagonistas dos resultados. Os resultados foram alcançados porque essas pessoas se esforçaram, elas se dedicaram para que isso fosse alcançado, para o sucesso da UAN, né? Bom, então o que eu percebo, né? Esse modelo, ele é um modelo em que ele oportuniza para o profissional nutricionista melhores colocações no mercado. E aquele profissional que tem uma colocação melhor, ele é também melhor remunerado, né? Eu tenho contato aí com várias nutricionistas que têm muitas dificuldades em fazer a gestão. Elas relatam. E assim, essa dificuldade, muitas vezes, isso demonstra, né? O proprietário da UAN, eles veem essa dificuldade como uma falta de competência, como se o nutricionista não estivesse motivado. E aí, ele também não consegue uma boa remuneração. Isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Bom, vamos entender basicamente quais seriam as diferenças desses dois modelos de gestão. Então, eu falei para vocês que nós temos um modelo de gestão mais mecanicista. Esse modelo de gestão é baseado em comandos, né, e controles. E o modelo mecanicista, geralmente a gestão desse modelo, ela ocorre de uma forma muito impositiva. Como se a engrenagem que fosse ali a UAN, a produção do alimento, né,
o nutricionista, ele traça uma meta e cobra resultado. Ele não está preocupado se aquela pessoa está motivada, se ela tem alguma proposta para melhorar, para otimizar aquele trabalho na UAN, nada disso. Ele cobra resultado, ele estabelece uma meta e cobra aquele resultado, ou seja, aquela meta tem que ser alcançada. Então, esse é o modelo de gestão mecanicista e, como eu disse para vocês anteriormente, um modelo mais obsoleto. Agora a gente vai falar sobre o modelo de gestão orgânico, né? O que é esse modelo? Esse modelo, ele é baseado numa forma mais humanizada, né? Você está gerindo pessoas. E aí, então, a humanização, ela tem que ser priorizada, não é mesmo? Eu queria falar para vocês e até tranquilizá-los, né, que eu também já liderei, já fiz a gestão de uma forma muito impositiva, né? Bom, o que aconteceu durante esse processo de gestão mais impositiva? Eu era recém-formada, estava iniciando na gestão de unidades de alimentação e nutrição, e eu chegava na UAN e só chegava na minha sala problema. Então, os problemas, ao chegar na UAN, os manipuladores já me recepcionavam com problemas. E aí eu ficava extremamente mal-humorada, exausta, porque era assim, ó. Olha, você colocou isso no cardápio, mas o fornecedor não entregou. Olha, essa preparação aqui, ó, aquele o fogão tá com problema, eu não consigo fazer essa preparação que fica com essa textura. O forno queimou. Bom, o fornecedor de gás avisou que hoje não consegue entregar o gás. A câmara fria não tá chegando na temperatura ideal. Tem que imprimir essa folha aqui. Olha, o usuário de ontem no jantar reclamou. Falou assim que o arroz estava ficando cru, a comida estava muito salgada. A cozinheira não pode vir do jantar hoje. Então, eram muitos problemas, gente. Tô trazendo alguns exemplos aqui para vocês. E eu pensava assim, a primeira coisa que vinha na minha mente, eu preciso sair da UAN. Definitivamente, eu, nutricionista, não nasci para atuar em unidades de alimentação e nutrição. Era só isso que passava pela minha mente. E eu começava a procurar trabalho em nutrição clínica, procurava trabalho até em nutrição esportiva, que nunca foi a minha área. Enfim, eu ficava desesperada querendo sair da UAN. Todos os dias eu chegava em casa muito exausta, mas muito exausta. Tem várias histórias assim que eu poderia contar para vocês, mas a pior delas, né, foi o dia que a câmara fria, o gás da câmara fria, teve um problema lá, né, na câmara e ela deixou de funcionar. E eu tinha acabado de chegar em casa, no outro dia eu estava recebendo visitas, no outro dia era aniversário do meu esposo. Gente, vocês imaginam o quanto eu fiquei estressada? E eu passei a madrugada toda, deixei as visitas em casa, passei a madrugada toda fazendo e contactando mão de obra, né, para poder consertar essa câmara fria. E um dia antes eu tinha recebido carnes na unidade de alimentação e nutrição. Então, vocês imaginam uma câmara fria que não está funcionando e cheia de carnes, que vão ser... Isso era véspera de final de semana, sabe? Na verdade, era véspera de carnaval, tá? Era um feriado. Eu fiquei desesperada, né? Eu não sabia o que fazer. Bom, o que aconteceu? Ainda bem que eu consegui mão de obra, depois de muitas tentativas, né? E eu consegui uma mão de obra. Bom, lição de tudo isso, né, que eu tirei, essa vez foi muito exaustiva, né, sempre deixar contatos, delegar funções para a equipe, enfim, me comunicar melhor com a equipe para evitar que isso ficasse só nas minhas mãos, porque eu tinha muito o hábito de querer centralizar as coisas em mim. Eu achava que
se eu impusesse, se eu centralizasse, eu iria saber tudo que estava acontecendo na UAN e eu ia dar conta de resolver tudo. Até se faltasse uma cozinheira, eu ia conseguir ir lá e preparar na caldeira um feijão ou um arroz. Então, eu queria centralizar e queria saber de tudo que estava acontecendo. Não dava espaço para as pessoas trazerem até mim, falarem das suas opiniões, das sugestões, das propostas de melhoria, né? Eu não ouvia. E aí, assim, eu ia perdendo os talentos, porque eu não tinha... na verdade, gente, eu ficava no automático e eu não conseguia ter tempo para ouvir essas pessoas, para conversar com elas e elas me relatarem as habilidades. Que aconteceu uma vez também que uma cozinheira, ela foi contratada como cozinheira e eu fiquei sem açougueiro. Gente, a cozinheira era fantástica como açougueira. Então, ela preparava a carne, ela fazia o corte, o pré-preparo padronizado, da forma que eu queria, que eu solicitava e que deve ser, né? Então, assim, eu não tive problemas com ela no açougue, mas ela não se sentia motivada para ficar lá na cozinha. Ela gostava do pré-preparo das carnes. E foi fantástico, os resultados foram fantásticos a partir do momento que eu enxerguei que ela chegou para mim, era uma senhora e com muito mais experiência de vida que eu, e ela via todo o meu cansaço. Eu reclamava muito de insônia, que eu não tinha dormido bem, chegava na UAN cheia de olheira, e ela foi vendo esse cansaço, né, e a minha estafa. E ela chegou para mim e me falou, olha, Graciele, eu sei que você tá cansada, que tá cheia de problemas, mas eu queria falar um pouco para você das minhas experiências, eu queria contar um pouco da minha vida para você. E ela e o marido, eles foram proprietários de um açougue, então ela tinha vivência na área, mas eu nunca tinha ouvido. E ela ficou com vergonha de falar dessa experiência que ela teve para mim no processo de contratação, que ela achou que, como a vaga era para cozinheira, ela achou que não fosse ser contratada, né? Então, gente, ouvir as pessoas diminui a sua insônia, diminui o seu cansaço, melhora a sua qualidade de vida no trabalho, você como nutricionista. E ouvir, a nossa habilidade, né, de comunicação também está no ouvir, porque muitas pessoas às vezes falam, eu me comunico bem, eu falo tudo que eu preciso falar. Não, a habilidade de comunicação está também no saber ouvir as pessoas, receber aquela mensagem, né? Então, eu percebi que quando eu passei a ouvir melhor, eu diminuí, né, meu ritmo na UAN. Inclusive, fui até trabalhar em outra área para eu conseguir um tempo naquele momento para eu poder me capacitar. Depois de muito cansaço e muito estresse, eu vi que eu precisava de me capacitar, eu gostava de liderar, mas eu não conseguia ter essa habilidade, a inteligência emocional, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, né? Melhor, de uma forma mais eficaz, uma comunicação humanizada e eficaz. Então, eu diminuí o meu ritmo, saí daquele automatismo e comecei a me capacitar para isso. E aí, assim, li muitos artigos, né, e um artigo que me chamou a atenção foi um artigo feito lá foi um estudo, né, que foi feito na Universidade da Flórida, foi publicado em 2019 pela professora Rita Lee Ruan. E ela investigou o comportamento, né, o papel da comunicação carismática no comportamento da equipe, na reação que eles tinham, atitudinal e comportamental. E aí, o que eles perceberam? Que aquelas pessoas que tinham uma comunicação, que às vezes ela era estimulada pelo líder, né?
foi essencial para a confiança, para que aqueles colaboradores, eles criassem vínculo, eles confiassem na pessoa que representava eles. O líder, ele representa uma equipe. Ele não é dono, ele não age de forma impositiva. E essa foi a maior lição. Depois de tanto cansaço, depois que eu resolvi sair daquele automatismo e me capacitar, né? Eu acho que foi uma lição de vida. Eu preciso saber ouvir, eu preciso me comunicar de forma carismática, né, com a minha equipe. E depois, então, de todo esse aprendizado, eu voltei para a gestão da UAM. E eu percebi os resultados. Então, eu comecei a delegar coisas que eu centralizava, até coleta de amostra, gente, eu que fazia, porque eu tinha toda uma metodologia, um rigor metodológico para fazer aquela coleta. Então, eu queria estar ali fazendo aquela coleta de amostra. Eu poderia muito bem treinar a equipe, eu poderia sair daquele automatismo, ter dormido melhor na noite anterior, não ficar tão mal-humorada, que privação de sono causa esse mau humor, causa alteração no nosso humor. E aí eu percebi que depois de todas essas mudanças, né, a equipe ficou muito mais comprometida, mais motivada para o trabalho na unidade de alimentação e nutrição. E assim, gente, e aí o que eu percebi? Eu também tive uma melhor colocação no mercado, né, e melhor remuneração, com certeza. Então, grande parte das coisas que eu conquistei hoje na minha vida foi devido a meu êxito profissional, a ter buscado me capacitar, melhorar para eu conseguir, para eu ter as minhas conquistas, né? Então, foi fantástico, queria compartilhar isso com vocês. E assim, muitos de vocês aí, nutricionistas, iniciantes, devem estar se perguntando: por que eu, nutricionista, tenho que saber de liderança? Por que eu tenho que estudar isso? Eu estudei administração de unidades de alimentação e nutrição, só isso. Eu não tenho que saber liderar a equipe, eu não tenho que entender de gestão, isso é coisa de administrador. Veja bem, você como nutricionista, justamente porque você é nutricionista, que você entende de alimentação e nutrição, e você vai gerir um serviço especializado nessa área, ou seja, na área de alimentação e nutrição. Você vai gerir e você vai liderar pessoas que manipulam alimentos. Então, por isso, você precisa entender, né, de liderança e gestão de unidades de alimentação e nutrição. Gente, a liderança, ela é transformadora. A liderança numa unidade de alimentação e nutrição, ela vai transformar, ela vai dar maior qualidade de vida para você enquanto nutricionista na unidade de alimentação e nutrição, e ela também vai oportunizar que os seus colaboradores também tenham melhor qualidade de vida no trabalho. Mas a gente não está falando só de qualidade de vida, nós estamos falando de resultados. Então, para que a gente alcance os resultados na unidade de alimentação e nutrição, a gente precisa saber delegar as funções, atribuir os papéis e as responsabilidades para algumas pessoas. Isso vai fazer as pessoas criarem vínculo, os manipuladores de alimentos criarem vínculo e confiarem em você. Muitas vezes a gente acha que aquele treinamento, que elas receberam um treinamento inicial lá quando foram contratadas e não necessitam mais de treinamento, não necessitam mais de se capacitarem, né? De serem capacitados, né? Os manipuladores. E na verdade, quando a gente faz esse contato individualmente, mesmo que seja individual, isso faz toda a diferença. Muitas coisas que a equipe fica constrangida de falar no meio de todos os colaboradores, somente com você eles vão falar. Eles vão criar vínculo e vão ficar mais comprometidos em entregar os resultados.
entregar os resultados de forma humanizada. Essa é a gestão contemporânea, a gestão atual que tem sido utilizada por várias empresas de diversos segmentos. E com as unidades de alimentação e nutrição, isso não poderia ser diferente, né? Então, assim, o que eu queria compartilhar com vocês é que a minha experiência e todas as dores que eu tive na unidade de alimentação e nutrição me fizeram entender que aquela engrenagem, aquele estilo de gestão mecanicista, né, que eu falei para vocês anteriormente, ele funciona graças às pessoas, os seres humanos que trabalham. E essas pessoas precisam ser ouvidas. Então, a gente está, é a nossa habilidade, né, na gestão contemporânea, saber ouvir, é a comunicação carismática, ouvir as necessidades dessas pessoas, delegar as funções, não centralizar as funções, somente em você. Centralize em você o que você delegou para as pessoas. E veja se elas estão aptas para entregar aqueles resultados, para preencher uma planilha. Se elas não estão aptas para preencher uma planilha, para preparar uma carne, para fazer um prato vegano que tenha boa aceitação, e depois de muito treinamento, aí é um outro momento. Aí a gente já está falando de um desligamento, depois de vários feedbacks, né? Enfim. É importante a gente ter essa comunicação carismática. Liderança contemporânea é se comunicar. E se comunicar é também saber ouvir as pessoas e não somente falar. Bom, eu percebi que os indicadores de qualidade das preparações, eles foram melhores. Compreendem? Esses indicadores fazem toda a diferença na qualidade do alimento que está sendo servido lá para o comensal, para o cliente da unidade de alimentação e nutrição. Então, a temperatura adequada, dentro do tempo adequado, não tem fila de espera no restaurante, né, na unidade de alimentação e nutrição que você faz a gestão. Então, tudo isso me possibilitou também, me oportunizou ter um melhor planejamento e ter uma visão do todo, de tudo que estava acontecendo dentro da unidade de alimentação e nutrição. Uma das coisas que eu sempre deixava, né, de lado, que eu não conseguia ter um controle, era o estoque. O estoque físico não estava batendo, né? Não tinha congruência com o estoque que estava no sistema. E aí eu percebi que eu conversando e treinando a pessoa, falando para ela da necessidade, conscientizando, isso fez toda a diferença, né? Bom, aprendi também a treinar melhor a equipe, eu aprendi a ouvir e treinar melhor a equipe. Um treinamento baseado em escuta de propostas, escuta de vivências e conscientizar as pessoas sobre aquela necessidade de mudança. Então, portanto, eu queria finalizar deixando passo a passo para vocês que vão atuar na liderança, na gestão da unidade de alimentação e nutrição, na gestão orgânica e contemporânea, né? E vocês também aproveitarem esse conteúdo que eu trago hoje para vocês. Bom, ao iniciar na unidade de alimentação e nutrição, esse é o primeiro passo. Conheça a sua equipe, as expectativas, desafios e as habilidades que eles têm. Em seguida, a partir do momento que você vai ouvir, conhecer a sua equipe, você vai para o segundo passo, que é organizar as funções conforme as habilidades observadas e ouvidas, também ouvidas, né? Bom, terceiro passo, delegue. Aprenda a delegar e confiar na equipe. Se eles não te derem um retorno daquilo que foi delegado, aí é o momento do feedback. Mas confie, aprenda a delegar as funções, não centralize tudo em você. Quarto passo, após delegar, dê um feedback rotineiramente.
Olha, eu percebi que essa planilha não foi preenchida da forma que deveria ser preenchido. O que pode ser feito? Você está com alguma dificuldade? Olha, o arroz hoje ficou no ponto certo. Parabéns para todos vocês que estiveram envolvidos no pré-preparo e no preparo. Ficou fantástico. Eu tenho muito orgulho de vocês enquanto equipe. Faz toda a diferença. Dê o feedback e crie vínculo com a sua equipe. Tem dias, tem momentos em que a gente não tá bem. E eles também, da mesma forma, isso acontece com a sua equipe. Tem dias que a equipe não está bem. Às vezes o cozinheiro tá com algum problema em casa, né? Às vezes o açougueiro tá com algum problema, o estoquista. Então, aprenda a ouvir e criar vínculo com a sua equipe. E o sexto passo: parabéns, você está liderando seres humanos, ou seja, você está liderando de forma orgânica. Até a próxima!